Chega um momento da nossa vida que se a gente para de consumir vício, a gente é consumido por ele. A gente deixa ele fazer tudo por nós e usar o nosso corpo em vários momentos, assim. Eu acho que existem várias formas de vício, assim como redes sociais, bebidas, drogas, pornografia e várias outras formas de vício. E a gente deixou ele nos consumir. A gente parou de consumir ele. Existe um momento que o nosso cérebro, ele recebe tanta dopamina, tanto prazer, que ele escolhe muitas vezes fazer isso. Então ele não vai escolher fazer a faxina, ele não vai escolher lavar uma louça, ele não vai escolher fazer as coisas que você precisa. Ele vai escolher o que mais dá prazer pra ele. E o que mais dá prazer pra ele é a pornografia, é a bebida, são várias outras coisas. E assim, falando como um ser humano que tenta se controlar, muitas vezes o nosso cérebro nos controla, às vezes o prazer nos controla, porque é muito melhor você sentir um prazer momentâneo do que um prazer a longo prazo. E é doloroso falar isso, é doloroso sentir isso, é doloroso ser humano e perceber que a maior parte das nossas escolhas não são nossas escolhas. Existe uma pesquisa, inclusive, que fala que nosso cérebro pensa muitas vezes antes dele fazer uma ação. Se ele pensa muitas vezes antes de fazer essa ação, o que nos diz que nós temos controle sobre nós mesmos? Existe, inclusive, uma história que é sobre uma carruagem, assim. Então existem dois cavalos, um cavalo branco e um cavalo preto. O cavalo preto, ele seria os nossos vícios. Então ele nos empurraria de todas as formas para lama, para sujeira, para tudo que nos faz dar errado. O cavalo branco, ele seria um cavalo normal. Ele sim só existiria e nos daria, tipo, seguiria o caminho assim. Mas se a gente não tem o controle sobre ele também iria pra lama junto com o outro. Porque é como se a carruagem fosse a nossa mente, a gente tivesse o controle, então a gente é quem manda nos cavalos, mas a gente nos deixa levar muitas vezes, porque é muito mais fácil a gente deixar o cavalo seguir o caminho dele do que a gente escolher nosso próprio caminho. E chega um momento assim que, inclusive eu acho que um dos maiores vícios é ligar o automático dentro da nossa sociedade. Às vezes a gente prefere não sentir a dor. Então a gente escolhe não viver aquele momento, assim. E infelizmente é muito triste, mas a gente muitas vezes faz isso. Eu sempre tive muitos vícios quando eu era menor, quando eu tava na época da adolescência, entrando pra adolescência, eu tive muito vício com pornografia num nível muito extremo, assim. Não só com pornografia, mas com o meu próprio corpo, assim. Eu gostava de... É muito errado falar isso. Mas eu gostava de conversar com pessoas mais velhas porque na minha cabeça eles iam me querer. Porque só pessoas mais velhas poderiam me querer, o que é extremamente problemático. Inclusive, se eu soubesse quem são essas pessoas mais velhas que me queriam, entendeu? Eu já ligaria pra prisão. Por mais que eu me disponibilizei pra lá, é sobre isso. Por muito tempo eu consumi pornografia, mas achando que aquilo era verdade, sabe? Que as pessoas faziam ali era verdade, o que as pessoas consumiam ali era verdade, e no final é tudo uma grande atuação, assim. Só que se você passa uma adolescência inteira consumindo coisas que são mentira, você não vai saber diferenciar o que é verdade, o que é mentira, o que é a sua realidade, assim. E muitas vezes, inclusive, pessoas vão viver depois uma vida de sexo com atuação, achando que gemer vai trazer prazer para outra pessoa 100%, porque infelizmente a nossa sociedade ela tem muitos pensamentos preconceituosos e uma visão muito fechada de sexo, inclusive. Inclusive, pela própria pornografia, ela faz a gente acreditar que sexo é só inserção. Sexo não é só inserção. Sexo existem muitas outras coisas além disso. Existe todo um todo um amor, todo, tipo, a intimidade que você tem com aquela pessoa. Só que quando a gente banaliza isso, quando a gente aceita que ele é só inserção, que é só você gozar, você perde todo o sentido de existência, assim, todo o sentido de dupla, assim. Claro que você pode fazer com mais pessoas, mas todo o sentido de ver outra pessoa. Você só tá querendo fazer que você sinta prazer e no final você nem sente, você finge que sente, e no final vira um monte de gente atuando, e ninguém nunca sabe o que tá fazendo de verdade. Um dos outros vícios também que eu tive um pouquinho foi de bebida. Eu comecei a beber um pouco esse ano, assim, e aí eu comecei a perceber que, putz, tô bebendo toda semana, putz, tô bebendo todos os dias, putz, acho que é melhor eu parar. E eu acho que quando a gente tem controle ou consciência de si, a gente percebe as coisas que a gente faz. Só que às vezes a gente liga tanto ao automático que a gente simplesmente não quer mudar.
porque tá no automático. E é muito mais fácil a gente só aceitar o vício. Porque por mais que o vício doa, ele é mais confortável. Tipo, se alguém tem um problema com drogas, ela vai ter que passar com um problema gigantesco de sair das drogas, assim. Então, às vezes é mais fácil você continuar com as drogas e morrer dessa forma, porque você já tá acostumada com essa dor. E a gente escolhe dores que a gente já tá acostumada, porque dor a gente sempre vai sentir. E é sobre, entendeu? Agora eu acho que a pior atualmente são as redes sociais. Eu tenho uma mania, inclusive, eu acho que isso vai chegar como conclusão e como ideia, mas eu tenho uma mania às vezes de desinstalar minhas redes sociais pelo menos por uma semana para que isso não me controle. Porque muitas vezes eu deixo de fazer coisas que me são importantes por causa das redes sociais. Tipo, eu vou sentar no sofazinho que tem ali, eu vou só ver TikTok por uns 3 minutinhos. Quando eu vou ver, eu tô umas 2, 3 horas lá. E deixei de fazer coisas que eu precisava fazer, e isso me afetou muitas vezes no trabalho, inclusive esse ano de eu simplesmente não conseguir sair disso, de eu falar, caramba, como que eu perco minha vida, né, nisso, sabe? E é meu cérebro escolhendo prazer. É meu cérebro escolhendo prazer em vários sentidos, assim. A gente tem que olhar pra nós mesmos e falar, parceiro, sai dessa vida, sai disso, você precisa mudar. Você precisa fazer coisas que são importantes, porque a longo prazo a gente deixar de fazer coisas que nos faz sentido vai nos machucar muito. Tipo assim, eu moro sozinho, se eu não arrumar minha casa, ninguém vai arrumar. E às vezes eu prefiro ficar no TikTok do que arrumar minha própria casa. E isso a longo prazo vai deixar a minha casa uma zona. Então às vezes eu preciso desinstalar o celular. Às vezes, tipo, desinstalar tudo, desligar o celular, fazer tudo o que for possível, assim. Existe uma teoria dentro da sociologia que é a curvatura da vara. A curvatura da vara é basicamente uma vara que ela tá envergada para a direita. E se a gente envergar uma vara para o meio, ela não vai, tipo assim, ficar retinha. Ela vai voltar para a direita. Porque ela precisa de um movimento extremo. Ela precisa ser, tipo, movimentada até a esquerda para ela ir para ficar centralizada. Porque senão não muda. Então a gente precisa fazer coisas, às vezes, drásticas pra gente mudar. Porque não existe isso de, eu vou mudar aos pouquinhos, assim. Claro que existem coisas e coisas. Existe também, inclusive, tipo, de estudos. Existem pessoas que pegam 25 minutos, descansam, 25 minutos, descansam. Isso é um processo realmente mais lento, mais calmo e é importante também. Mas existem coisas que a gente precisa mudar 100%, assim, tipo, ser drástico. Tipo, não vou desinstalar essa merda, vou ligar o modo avião e não vou fazer nada. Vou quebrar meu celular. Mentira, não quebra meu celular não, gente, quer cara. Mas a gente precisa ser drástico. Eu, muitas vezes, inclusive, eu acho que isso é como uma conclusão. Eu paro de fazer coisas que eu gosto, porque eu preciso mentir pra mim mesmo. Tipo, eu preciso mostrar pra mim que eu consigo me controlar. Então, tipo, eu amo escutar música. Tem semanas que eu não levo o fone comigo porque eu preciso prestar atenção no caminho. Às vezes também quando a gente escuta música, a gente é tão focada na música, liga o automático, a gente não presta atenção como o dia tá bonito. Como tem árvores, como tem pessoas, como existem coisas lindas no mundo pra ser vista. E aí eu faço coisas que me desagradam muitas vezes pra mim ter um controle de mim mesmo, assim. Tipo, bebida. Como eu falei, eu tava com um certo vício, assim. E aí eu fico umas... Pra mim beber, eu tenho que ficar umas 2 semanas agora sem beber. E beber uma semaninha e parar de novo. Pra mim mostrar pra mim mesmo que eu tenho controle sobre mim, porque senão eu vou passar uma vida inteira no automático e fazendo coisas que não me fazem bem, sabe? E eu acho, inclusive, por mais que isso pareça ser pesado, fazer coisas que a gente não gosta, me trouxe um alívio tão grande mostrar pra mim mesmo, tipo, Apolo, você tem controle sobre você mesmo, você consegue. Tipo, se você quiser, você consegue. Muitas vezes a gente não quer. Claro que a gente vai escolher sempre o prazer, e o cérebro vai escolher o prazer. Mas se a gente consegue mostrar pra gente mesmo que, tipo, não é ruim arrumar casa, sabe? Não é ruim assistir um vídeo longo em vez de um vídeo curto, sabe? Existem coisas na vida que nos fazem felizes além do vício. Existem. E a gente pode também trocar vícios, sabe? Tipo, existem vícios piores, tipo, e vícios melhores. E eu não sou cristão, então eu não vou falar pecadinho, tudo é pecado, entendeu? Existem vícios e vícios, entendeu? Então, às vezes, fumar um cigarro, que tenha muitos mais problemas, e a gente fumar um... Eu esqueci o nome, eu não fumo. Mas eu tenho amigos que, tipo, trocaram o cigarro por outra forma de fumo mais vegetal, que é mais saudável. Tipo assim, tem menos
componentes químicos. Então isso já é uma troca, entendeu? A gente tem um controle sobre nós mesmos, é só uma escolha. E tá tudo bem. E se também não quiser escolher, tá tudo bem também. Viva seu vício, entendeu? Quem sou eu pra dizer qualquer coisa? Foi um prazer estar aqui com vocês de novo. Meu nome é Paulo, esse é o Ódio ao Amor, e até a próxima.